Capítulo 32 Os sentimentos de Xia e o Mar de Árvores Altina. Um dos 7 grandes calabouços, Mar de Árvores Altina, onde reside o país dos demi-humanos, Faia Belgan, graças ao veículo mágico de 2 rodas puxando 2 enormes carruagens e dezenas de cavalos, Hajime e seu grupo foram capazes de avançar com um ritmo muito veloz. No veículo mágico de 2 rodas, Hajime estava sentado atrás de Yui, enquanto Xia estava atrás dele. No início, Xia foi dita para subir na carruagem, mas ela insistiu para ir no veículo de 2 rodas. Mesmo que Yui continuasse batendo nela, ela continuava agarrada como um zumbi e finalmente Yui desistiu. Xia, que finalmente encontrou 2 pessoas que eram o mesmo que ela, parecia querer falar sobre várias coisas. Ela continuou abraçando Hajime. Parecia que Xia gostava de se sentar atrás de Hajime no veículo de 2 rodas. E algumas vezes, ela iria acenar com seus braços. Era isso que Yui estava pensando. Hajime, que estava prensado no meio da mal-humorada Yui e a bem-humorada Xia, apenas dirigiu o veículo sem prestar atenção nisso. Nesse estado, Hajime escutou a voz de Yui. Yui, Hajime, por que você lutou sozinho? Hajime, NN? Yui estava falando sobre a luta contra os soldados do Império. Naquele momento, depois de impedir ela de usar magia, Hajime lutou sozinho. Mesmo que não houvesse muita diferença se Yui desse mortes instantâneas aos soldados, ela pensou que Hajime estava muito ansioso para lutar sozinho, e isso a deixou preocupada. Hajime, NNNN. Bem, eu só queria confirmar. Yui, confirmar? Yui perguntou com dúvida do rosto. Xia também começou a se sentir intrigada sob o ombro dele. Hajime é só que... O que Hajime disse basicamente era isto. Primeiramente, Hajime parou Yui porque ele queria lutar com os soldados do Império como um experimento. Mesmo tendo parecido que ele tinha atirado na cabeça de todos eles, na verdade, ele também atirou em suas armaduras. Por que ele fez isso? Porque lutar contra humanos usando canhão eletromagnético seria um excesso extremo, seria perigoso demais usar isso em cidades por causa de seu poder de penetração. Apesar de não haver problemas em transformar criminosos em poeira, as balas poderiam atravessar residências comuns e matar quem quer que estivesse lá dentro. Esse tipo de coisa só seria feito por um ser desprezível. Para Hajime, ele não queria se tornar alguém que indiscriminadamente mataria pessoas inocentes. Assim, era necessário medir a correta quantidade de poder a ser utilizada. Depois de observar os resultados deste experimento, ele seria capaz de regular corretamente o poder de seus ataques. O outro motivo era confirmar se haveria hesitação por ele matar humanos. Mesmo que ele tenha mudado muito, ele ainda não tinha experiência matando humanos. Além disso, ele tentou ver sua reação antes de matar esses soldados. O resultado foi, ele não sentiu nada sobre isso. Como esperado, se eles eram inimigos, então ele poderia matá-los sem nenhuma misericórdia. Hajime, e bom, mesmo que tenha sido meu primeiro assassinato, quando eu penso que eu mudei porque não sinto nada sobre isso, isso me deixa um pouco sentimental. Yui, então, você está bem? Hajime, sem problemas. Este é o meu eu atual. Eu só estou feliz que eu vou ser capaz de lutar corretamente a partir de agora. Ouvindo a história de Hajime, Xia ficou surpresa que esses foram os primeiros assassinatos dele. Ao mesmo tempo, ela admirou Yui que foi capaz de notar a menor mudança em Hajime, provavelmente isso só se limitava a Hajime. E mais uma vez, ela se sentiu um pouco solitária, porque ela ainda não sabia nada sobre eles. Xia, é isso. Eu posso ouvir mais sobre Hajime-san e Yui-san? Hajime. Nós não estávamos falando sobre isso agora. Xia, o que eu queria saber não era sobre suas habilidades, mas algo como motivo para vocês estarem dentro do abismo? Ou quais são seus objetivos? Ou o que vocês fizeram até agora? Eu queria saber mais sobre vocês dois. E depois que você escutar isso, o que vai fazer? Xia, mesmo que você me pergunte isso, eu só queria saber. Eu, devido a minhas circunstâncias, trouxe muitos problemas para minha família. Eu odiei tanto isso quando era uma criança. Mas é claro que todos me diziam para não me incomodar e agora eu não me odeio mais. Mesmo assim, eu ainda sou uma exceção neste mundo. No entanto, eu estava feliz. Quando eu conheci vocês dois, descobrir alguém que era uma existência parecida com a minha e saber que eu não estava sozinha, este sentimento transbordando era, mesmo que seja egoísmo meu para querer virar sua companheira. É por isso que vocês podem me dizer mais sobre vocês dois.
Qualquer coisa que vocês me disserem. Parecia que Xia estava envergonhada com suas próprias palavras. Sua voz ficou cada vez mais baixa e ela tentou se esconder atrás das costas de Hajime. Quando Hajime e Yui pensaram em quando eles conheceram Xia pela primeira vez, eles se lembraram de como incrivelmente feliz ela estava. Naquele momento, Yui estava com sentimentos complexos. Eles logo salvaram a tribo Aulia das feras mágicas que atacavam, e ela descobriu que eles eram capazes de usar magia dentro do cânion. Certamente Xia deve ter se sentido ansiosa desde então. Com certeza, neste mundo, aqueles que tinham a mesma constituição das feras mágicas não seriam aceitos. Não era impossível ter um pouco de camaradagem. Apesar de dizer isso, para Hajime e Yui, não havia esse senso de camaradagem. Mas, como iria levar algum tempo até eles chegarem no Mar de Árvores, e também porque não havia nada para esconder e eles pensaram que seria uma boa forma de passar o tempo, Hajime e Yui começaram a contar suas histórias. E o resultado foi: Xia, o soluça cruel, tão cruel, Hajime-san e Yui-san sofreram tanto. Comparado com isso, eu fui abençoada. Não me faltou nada afinal. Ela chorou. Enquanto ela chorava, eu fui tão ingênua, eu não irei mais reclamar, podiam ser ouvidos. Então, naturalmente, ela limpou seu rosto usando o casaco de Hajime. Aparentemente, ela pensou que sua situação era ruim, mas comparada com as circunstâncias de Hajime e Yui, parece que ela se sentiu culpada sobre se sentir miserável ao pensar desse jeito. Depois de chorar por um tempo, subitamente, Xia fechou seu punho e com uma expressão decidida, ela declarou: Xia, Hajime-san, Yui-san, eu já decidi. Eu vou me juntar à sua jornada. A partir de agora, esta Xia Aulia debaixo deste sol promete ajudar vocês dois. Não há necessidade de serem reservados. Nós três somos companheiros. Vamos superar as dificuldades e encontrar esperança juntos. Para a repentina declaração de Xia, Hajime e Yui só puderam a dar um olhar frio. Hajime, o que foi que a coelha fraca e que precisa ser protegida disse? Você só vai ser um estorvo. Yui casualmente mudando de eu quero ser uma companheira para companheira coelha descarada. Xia, por que esse olhar frio? Vocês não estão comovidos. Agora que você mencionou, por favor, me chamem pelo meu nome corretamente. Xia estava tremendo porque o entusiasmo dela resultou nesses olhares frios. E um golpe adicional surgiu. Hajime, você não está apenas querendo alguém para ser seu companheiro de viagem? Xia ficou espantada com as palavras dele. Hajime, assim que sua tribo estiver em segurança, você quer se afastar deles, não é? E que boa sorte que nós, que somos o mesmo, aparecemos para você poder decidir ir conosco, não? Bem, é claro que ter essa cor de cabelo diferente para uma mulher coelho iria deixar nossa viagem mais difícil. Xia, é que mesmo se você dizer isso, eu só queria. Talvez porque ele tenha acertado no alvo, Xia gaguejou. A verdade era que ela já tinha determinado que assim que ela ganhasse a cooperação de Hajime e que sua tribo estivesse em segurança, ela iria deixá-los. Porque enquanto ela estivesse lá, sua tribo iria sempre estar em perigo. Mesmo agora, muitos membros da tribo foram perdidos. Quem poderia dizer se na próxima vez eles não seriam completamente aniquilados? Xia seria incapaz de suportar isso. É claro que sua tribo não pensava assim, e isso só pareceria como se ela tivesse traído a tribo. Mas apesar disso, ela já tinha se decidido. No pior caso, ela iria sozinha, mas isso só deixaria sua tribo ainda mais preocupada. Por outro lado, se ela dissesse que iria pagar Hajime e Yui, que possuíam um poder esmagador, então seria mais fácil para a tribo deixar ela partir. Desespero podia ser visto no comportamento e discurso de Xia. É claro que era verdade que Xia estava interessada em Hajime e Yui. Como Hajime tinha dito, quando Xia descobriu que eles eram o mesmo que ela, Xia sentiu um forte senso de camaradagem por eles. Mesmo quando ela pensava sobre a situação de sua tribo, era como se fosse o destino de Xia conhecer Hajime e Yui. Hajime, bem, não é como se eu fosse te acusar por pensar assim. Mesmo assim, não espere nada. Nosso objetivo são os 7 grandes calabouços. Você vai ser morta imediatamente e isso será o fim. Além disso, eu não vou permitir que você vá conosco. Xia. As palavras implacáveis de Hajime fizeram Xia cair no silêncio. Hajime e Yui, que não estavam preocupados com isso, continuaram seus ataques.
A partir daí Xia ficou silenciosamente sentada no veículo de 2 rodas com uma expressão que era difícil de ler. Depois de várias horas, o grupo deles finalmente chegou na fronteira do Mar de Árvores Altina. Do lado de fora eles só eram capazes de ver uma densa floresta, além de parecer que assim que eles entrassem, eles seriam cobertos pelo nevoeiro. Kan, muito bem Hajime Dono e Yui Dono. Por favor, não se separem de nós a partir daqui. Mesmo que seja possível para vocês avançarem sozinhos, será um problema se vocês se perderem. Aliás, nosso destino é a profundeza desta floresta debaixo da grande árvore, certo? Hajime Gua, eu só escutei sobre isso, mas parece que há um caminho para um calabouço real lá. Kan estava confirmando o destino de Hajime no Mar de Árvores. O que Kan chamou de grande árvore era uma enorme árvore que existia nas profundezas do Mar de Árvores Altina. Ela também era chamada de Grande Árvore Uaalt, sobrescrito uma pelos demi-humanos, e esse parecia ser um local sagrado que ninguém se atrevia a se aproximar. Essa foi uma história que eles escutaram de Kan quando eles escaparam do cânion. No início, Hajime pensou que o Mar de Árvores Altina era um enorme calabouço, mas quando ele pensou se seria verdade que feras mágicas tão fortes quanto as do abismo vagavam pela floresta, seria impossível para os demi-humanos viverem nesse local. Até mesmo para os grandes calabouços orcus eles só foram capazes de suspeitar onde estava a entrada real. Então, ele ficou desconfiado quando escutou sobre a grande árvore. Kan, que estava concordando com as palavras de Hajime, sinalizou para os outros membros da tribo para fazerem uma formação com Hajime no centro. Kan, Hajime Dono, se possível, por favor, apague a sua presença. A grande árvore é um local sagrado, então não há ninguém e é proibido se aproximar de lá, mas há a possibilidade de encontrarmos alguém de Faia Belgan ou outros habitantes. Nós somos pessoas procuradas afinal, então teremos problemas se eles nos encontrarem. Hajime Ba, eu vou fazer isso. Yui e eu somos, até certo ponto, capazes de fazer isso, então está tudo bem. Hajime usou sua habilidade ocultar presença. Yui também ocultou sua presença usando o método que ela criou no abismo. Kan, isto é, Hajime Dono, se possível, você pode ajustar para ficar da mesma forma que Yui Dono? Hajime, NN? Algo como isto. Kan, sim, isto é o suficiente. Se você ocultar demais sua presença como fez há pouco, até mesmo nós iremos te perder de vista. Não há como esperado de você. Em primeiro lugar, apesar de seus atributos serem baixos, a tribo dos Homens Coelhos era excelente em operações furtivas e de busca usando som. E ao que parece, a habilidade de Yui para ocultar sua presença, que foi criada no abismo, era excelente também na superfície. Contudo, o ocultar presença de Hajime era ainda mais poderoso. Se fosse em um lugar comum, eles seriam capazes de encontrar ele, mas dentro do Mar de Árvores, até mesmo com a especialidade dos Homens Coelhos, eles seriam incapazes de encontrar Hajime. Vendo sua especialidade sendo ultrapassado por humanos, Kan só pôde sorrir sem graça. Ao lado dele, Yui estava orgulhosamente estufando seu peito. Xia estava intrigada, provavelmente devido à diferença na habilidade que Hajime acabou de demonstrar. Kan, assim, podemos ir? Sob as palavras de Kan, o grupo começou a avançar. Kan e Xia seguiram para o Mar de Árvores com sentimentos complicados. Depois de um tempo, eles ficaram incapazes de ver a estrada. Em seguida, o nevoeiro espesso o cercou e suas visões foram cortadas. Contudo, não havia hesitação nos passos de Kan. Ele parecia entender completamente a localização deles e a direção a tomar. Apesar de não saber o motivo, demi-humanos, e apenas demi-humanos, eram capazes de entender sua atual localização e se mover de forma precisa dentro do Mar de Árvore. Enquanto avançavam repentinamente, Kan e sua tribo pararam e começaram a olhar ao redor. Havia presenças de feras mágicas. Naturalmente, Hajime e Yui também as sentiram. Aparentemente, eles estavam cercados pelos monstros. Os Homens Coelho pegaram suas facas recebidas por Hajime quando eles entraram no Mar de Árvore. Se fosse uma situação normal, eles apenas escapariam com suas habilidades, mas eles não podiam fazer isso agora. Expressões tensas apareceram nos rostos de todos da tribo. E subitamente Hajime rapidamente balançou sua mão esquerda. Sons fracos de algo voando ecoaram em sucessão. E imediatamente, dosa, 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 monstros aclii. Gritos podiam ser ouvidos junto com o som de 3 figuras caindo. E pânico podia ser sentido vindo da área do nevoeiro.
3 criaturas parecidas com macacos com alturas por volta de 60 centímetros e 4 braços se moviam ao redor. Yui levantou sua mão mirando em um deles. Assim, murmurando com sua voz em forma de sussurro. Yui, lâmina de vento. Dizendo o nome de sua magia, lâminas feitas de vento apareceram e seguiram em frente. Sem nenhuma resistência, o monstro que parecia um macaco foi retalhado no ar. Sem nem chance de gritar, esse macaco caiu no chão. Os outros 2 se moviam separadamente. Um deles se aproximava de uma criança, enquanto o outro apontava seus 4 braços equipados com unhas afiadas para Xia. Xia e a criança ficaram instintivamente paralisados e incapazes de se mover. Enquanto isso, os adultos próximos estavam gritando. Mas isso foi apenas uma preocupação desnecessária. Mais uma vez, Hajime balançou seu braço esquerdo e um som de PASU pôde ser ouvido. Então, a cabeça do macaco que tentou se aproximar de Xia e a do que tentou se aproximar da criança foram atingidas com incontáveis agulhas longas com 10 centímetros. O que Hajime acabou de usar era a pistola de agulhas que estava equipada em seu braço artificial. Ele teve essa ideia a partir da luta com o escorpião, então, ele criou essa nova arma. Para atirar, ele usava a capa do relâmpago, apesar de não estar no nível de Donner e a Selag, mas seu poder era o bastante. Mesmo que seu alcance fosse de apenas 10 metros, ela era silenciosa e, acrescentando veneno, era muito conveniente a utilizar. Podia-se dizer que ela era a primeira da linha de armas negras. Como eles estavam dentro do mar de árvores e eles não queriam atrair atenção, Donner e Selag não poderiam ser usadas. Xia, obrigado Hajime-san. Criança Oni-chan, obrigado. Xia e a criança o agradeceram. O gesto de Hajime os dizia para não se preocuparem com isso. O garoto olhou para ele com olhos cintilantes, enquanto Xia encolhia seus ombros porque ela não podia fazer nada além de ficar assustada. Kan apenas sorriu sem graça para ela. Eles continuaram a guiar Hajime depois que ele os apressou a continuar sua viagem. Depois disso, mesmo que algumas feras mágicas aparecessem para atacá-los, Hajime e Yui calmamente lidavam com elas. As feras mágicas do mar de árvores, que eram consideradas perigosas por todos, não eram nada demais para os 2. No entanto, depois que várias horas se passaram desde que eles entraram no mar de árvores, inúmeras presenças que não podiam ser comparadas com as de antes podiam ser sentidas. Hajime e seu grupo pararam seu avanço. A intenção assassina e o trabalho de equipe deles não podia ser comparado com as feras mágicas que eles encontraram antes. Kan e sua tribo começaram a procurar incansavelmente pela localização deles. E então, uma expressão preocupada e desolada apareceu em seus rostos enquanto eles seguravam suas mãos. Quanto a Xia, o rosto dela ficou pálido. Hajime e Yui, que notaram a identidade do outro grupo, sentiram que isso seria complicado. Os outros eram: vocês estão, porque vocês estão com humanos. Nos digam de que tribo vocês são agora. Eles eram demi-humanos musculosos com orelhas e caudas parecidas com as de um tigre. Espero que tenha gostado do vídeo, e se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!